aberta aí. Fala, Fábio, beleza, cara? Fala, Lameirão, beleza? Deixa eu ajustar aqui meu foco. Tá me ouvindo legal, irmão? Tá, som tá perfeito. Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Tudo tranquilo? Como é que tá o som? Responda aí se estão ouvindo o doutor Fábio bem aí também. Acho que sim, né? Pô, Bom, maravilha, Fábio, eu maravilha. ouço, para mim, que já, além de colega de profissão, né, somos amigos aí pessoais, então, chamando de Fábio, mas vamos um pouquinho mais formal aqui. Doutor Fábio, faça uma apresentação um pouquinho para a galera, quem é você, um pouquinho dessa trajetória, o pessoal te conhecer, antes de a gente começar a Então, falar do tema de hoje. então vamos lá. Eu sou farmacêutico de formação, né? Eu tenho mestrado em ciências farmacêuticas, doutorado em bioquímica. Estou fazendo pós-doutorado agora em virologia, na área do Covid, e milito aí na perícia criminal. Esse ano estou fazendo 20 anos de perícia criminal, né? Eu codetei na perícia, meu cabelo era pretinho, igual o teu. Aí depois de tanto local de homicídio, meu cabelo, além de estar caindo, tá ficando branco. Não só fica branco, como cai também, né? Cai também, cara. A cada local de homicídio cai um pouquinho, né? Isso aí. Não tem Na jeito, verdade, né? se a gente A, fosse fazer uma live contando sobre sua vida aí na perícia dos casos, a gente precisaria de algumas lives aí para contar tudo, né? É muita cara, história. assim, eu tava lembrando de uns casos interessantes, né, para para falar aqui hoje, que correlacionam, né, a perícia criminal com a toxicologia forense, né, a interface entre essas duas ciências. Cara, e há tanto caso, e cada caso é mais interessante que o outro, né? Eu até separei dois casos principais aqui para a gente falar, que foram muito interessantes e que a toxicologia forense foi fundamental para poder fechar, né, a diagnose diferencial ali do local. Mas tem muita coisa, né? Perícia criminal, você assume o plantão, é, você não sabe o que te espera, o que vai acontecer, se o plantão vai zerar, ou se você vai pegar o caso de maior repercussão da tua vida. Né? É Exatamente. sempre É assim. qualquer coisa. Eu gostaria, inclusive, Fábio, de fazer aqui, aproveitar que o pessoal está me assistindo. Pessoal, o Fábio, para quem não sabe aí, é o meu grande mentor na perícia criminal. Foi o cara que me recebeu na visão de homicídios, o cara que ensinou bastante coisa do que eu sei, né? Me acompanhou muito lá no início. Foi o cara que me explicou os modelos de laudo de homicídio, como é que eram. É. Então, assim, é, com certeza uma parte aí considerável do que eu sou como perito criminal hoje em dia. Eu devo a esse cara. Muito obrigado, Fábio. Aproveitando para Porra, fazer essa. é um prazer fazer parte da tua história aí e de toda a equipe que passou por lá, e orgulho aí dos meus jovens padawans, né, meus pupilos A que gente estão brincava, voando. pessoal, eu chamava até ele de mestre Fioda, né? Com F mais Yoda, mestre Fioda, da perícia. Exato, exato. Mas assim, é uma ciência fascinante. Eu entrei no concurso de 2000, né? E trabalhando desde 2001, trabalhei muito tempo em PRPTC, mas me encontrei na divisão de homicídios, né? Eu sempre falo, né? Falei isso para você quando você foi lotado lá, para os demais colegas e para todo mundo que vai trabalhar lá. De todos os lugares que eu passei, é o único lugar que efetivamente o perito ele participa ativamente de uma investigação, ele está na rua com a equipe do GELC, ele está interagindo com o delegado de polícia, trocando ideia, e a gente, assim, não tem preço você sair para o local de homicídio e fechar o caso no mesmo plantão com a prisão do autor. Só quem já participou de toda essa cadeia de eventos sabe como é gratificante, né, a gente vivenciar isso. Né? Eu trabalhei Com anos em certeza. PRPTC, muitas vezes ia para local de homicídio em que o agente da autoridade não estava presente, a autoridade não estava presente por inúmeros motivos, que a gente não vai nem entrar aqui nesse mérito. E assim, você tinha condição de fechar o caso ali na hora, mas era só o perito. Não tinha,
Não tinha o que fazer, você não tinha o que fazer. O Sim, máximo sim. que fazia era ligar para a Já tinha um delegacia. acidente de trânsito te esperando a 200 quilômetros de distância para fazer, né, às vezes. É isso aí. Pessoal, só um parênteses aqui, para quem não sabe, o PRPTC é um posto regional de polícia técnico-científica que fica o perito que faz as perícias gerais, né? Tirando a perícia de homicídio. No interior faz até homicídio também, mas é um perito geral, não é isso, Fábio? É um perito que faz um perito geral, né? Exatamente, né? Os postos regionais, assim, desde que eu entrei, muita coisa mudou, né? Mas esse modelo dos postos regionais, ele permanece já há bastante tempo. Você tem uma descentralização do Instituto Carlos Éboli, né? Com a lotação em postos regionais, e aí nesses postos que estão espalhados no estado inteiro, o perito acaba fazendo praticamente tudo, né? Ele faz acidente de trânsito, homicídio, faz crimes contra o patrimônio, furto de água, furto de energia e por aí vai. É clínica geral, né? Clínica geral. Exatamente. E em alguns lugares, assim, eu trabalhei muito tempo na região serrana, 5 anos, se não me engano. Eu trabalhava sozinho, eu não tinha nem auxiliar para trabalhar comigo. Eu dirigia a viatura, ia para o local sozinho, de madrugada, assim... E fazia também perícia interna, né? Chegava armamento, às vezes droga. Fazia entorpecente, né? No plantão, laudo prévio, né? De entorpecente. Isso. E fazia material, aí descrição de material, arma, merciologia direta, indireta, perícia de documentos. Né? Eu fiz muita perícia de documentos, né? Hoje até trabalho como perito particular em análise grafotécnica, né? Foi algo que eu aprendi trabalhando em posto regional, né? Pessoal, então olha só, o cara, perito de local, perito de homicídio, doutor, farmacêutico, perito particular e faixa preta de jiu-jitsu, né? Nas horas vagas ainda tomo umas amassadas aí. Exatamente, quando dá, ainda tomo umas amassadas. Não dá para esquecer a parte física que, pô, sem isso aí, né, desestressa para a saúde, né? É terapia, cara, é terapia. Assim, o nosso trabalho, né, ele tem uma carga emocional muito pesada, né? Eu digo sempre, né? A cada local que eu fiz na minha vida envolvendo criança, eu envelheci alguns anos. Só quem passou por isso sabe o que é. E, infelizmente, na nossa profissão, a gente faz perícia de homicídio, de morte violenta com criança. E a cada vez que isso acontece, cara, você envelhece alguns anos, né? E aí você precisa ter as suas válvulas de escape. Ninguém, assim, as polícias ainda não se preocupam com a saúde mental dos policiais, é algo que enfim, em algum momento isso vai ter que ser visto. Você pega, vamos já fazendo o paralelo com a Operação do Jacarezinho, né? Porra, você tem um colega teu baleado do teu lado, né? Porra, qual é a carga psicológica que você vai levar daquilo ali? Uma porrada psicológica muito grande ali pra você. E você nunca mais vai trabalhar da mesma maneira, né, cara? Você perde um colega do teu lado, você nunca mais vai conseguir trabalhar. O doutor Marcos Aminho, que trabalhou com a gente lá na DH, era o chefe da equipe, né? É o titular da DECOT, estava do lado do colega, né? E assim, eu via a entrevista dele, claramente você via que é uma carga muito pesada para ser levada. É um policial excepcional, com experiência, mesmo assim, nada vai te preparar para um momento desse, né? Não, ninguém assim, lógico, isso vai ser superado por todo mundo, mas é uma carga psicológica de quem está nessa operação, a gente que está ali fazendo as perícias de homicídio, você acaba entrando na cena do crime, você vivencia, você precisa refazer, né, os passos do autor para poder concluir o teu laudo, e você acaba vivenciando, né, toda aquela violência, toda aquela carga emocional do local de crime. É algo que a gente precisa, em algum momento, as instituições, né, do Brasil inteiro vão ter que olhar para isso, sobre a saúde mental do policial, que é algo que
né? A gente tem exemplos, né, de outros colegas que passam por situações e que não lidam muito bem com isso e acabam adoecendo, né? Então é o que a A gente tem que verdade olhar é assim. que o olhar tem que ser porque a gente enfrenta coisas que nenhum policial do mundo enfrenta uma realidade dessa, né? Não é uma coisa comum lá. Então, rapaz, eu fui num congresso uma vez. Esse congresso foi na Suíça, né? E de toxicologia. E aí eu estava contando, né? E uma semana antes, né? Eu estava recém-casado, cara. Eu passei um aperto na favela do Caramujo, que eu fiquei encurralado. Eu só consegui sair quando a Core chegou, né? A gente foi assim. Eu fui fazer uma perícia de furto de água, cara. Você tem ideia? Aí a gente entrou no Caramujo, estava tendo operação da PM de um lado do Caramujo e os vagabundos estavam fugindo pela rua que eu estava subindo, né? E aí, cara, foi salseiro, né? E aí eu contei isso nesse congresso. Não, semana passada eu estava de plantão, aí bati de frente com os caras de AK-47. As pessoas não acreditam, né? As pessoas não acreditam que a gente vive uma guerra. A gente, o Rio de Janeiro é A excepcionalidade. definição de trabalho policial, né, em nenhum lugar do mundo combate isso, né? Uma definição de trabalho policial. Isso é um trabalho de força de guerra mesmo, né? De força armada, né? Esse tipo de realidade, assim. Não é uma coisa que faz parte, se você parar para pensar, da noção de polícia. O que seria o papel realmente da polícia, né? Acabamos Sim. ultrapassando esse limite, infelizmente. A gente lida aí com quadrilhas, com bandos que usam armas de guerra. Não, você vê a gente mesmo, Fábio. Você quando trabalha nos plantões de homicídio, você não vai de fuzil porque é maneiro, portar fuzil é legal. Você vai de fuzil porque você é mais um é, policial ali que muitas vezes precisa entrar em algum confronto, né? e assim, o perito, né, a gente que faz local de crime, o fuzil atrapalha, né? A gente não consegue olhar o cadáver, anotar com o fuzil nas costas, não dá. Né? Mas é aquilo, você tem que levar, porque no deslocamento, na progressão dentro de uma comunidade, a gente vai enfrentar, muitas vezes, oposição do crime, né? E aí você tem que estar preparado, porque você tem que ter pelo menos uma igualdade de condições ali contra aquela oposição ali do poder do Estado, né? Rio de Janeiro sui generis, acho que dificilmente uma capital do mundo que não esteja em guerra vive uma situação como a gente está. E aí a conclusão que eu tenho é que a gente está em guerra há muito tempo. Exatamente. Não está Tem... falhando meu microfone com você, Fábio? O pessoal está reclamando aqui de uma falha ou você está me ouvindo Olha, legal? para mim aqui tá ok. Não sei se tem mais Tá. alguém aí Não, detectando essa vamos falha. levando então. Então, pessoal, a gente fez essa introdução inicial aí. Vamos ter que fazer uma live só disso, né? Depois a gente vai É fazer mais verdade. live. No final, a gente vai contar uma participação que o Fábio vai ter lá no Museu Científico também, lá para agosto. A gente vai falar disso no final. Spoiler, Mas vamos spoiler. spoiler. Mas vamos começar aqui então. Aproveitando que você fez a introdução, falamos um pouco da realidade da Polícia do Rio, da Perícia do Rio, Fábio. Então, fala para a gente aí. Como tema da toxicologia forense, como é que você vê a importância, dá uma definição rápida da toxicologia, para o pessoal entender, quem ainda não conhece, e qual a importância da toxicologia para locais de crime contra a vida, né, para locais de homicídio. Sim. Então, a gente encontra, né? A gente faz perícia de local de crime, a gente encontra cenários mais diversos, né? Quando você chega numa cena de crime e aquela cena de crime não está evidente para você o que aconteceu, você começa a tentar buscar ali algum fio para você puxar, né? Então, o emprego que eu usava com muita frequência da toxicologia forense eram nos casos de suicídio, né? Que, por incrível que pareça, Rio de Janeiro tem um índice de suicídio elevadíssimo, né? Porque isso não sai no jornal. E boa parte desses suicídios que a gente fazia nos nossos plantões empregavam substâncias, né? São rodenticidas, né? E o mais comum é o aldicárdio, o chumbinho. Né? É o mais utilizado para casos de suicídio.
E aí você Inclusive, chega... tem uma morte assim bem, É bem complicado. pesada, né? Então, a morte que é causada pelo Audicarb, ela deixa alguns sinais mais evidentes. Mas eu vou trazer alguns casos aqui que esses sinais não são tão evidentes assim, né? Então, por exemplo, quando Tá. você chega no local de morte, né, e que você não tem ali sinais claros de violência, mas que não te deixam concluir por uma morte natural e te deixa ali, né, com uma dúvida, você começa a fazer aí a correlação e começa a demandar a necessidade de um exame toxicológico naquele cadáver, né? O chumbinho, especialmente, ele é um inibidor de acetilcolinesterase. Quando ingerido, ele causa uma sequência de eventos que você, na cena de crime, muitas vezes consegue identificar, né? O cogumelo espumoso, a pessoa, ela urina, ela defeca por uma superestimulação do sistema nervoso parasimpático, e aí você começa a ter ali indícios de que, olha, isso aqui pode ser uma intoxicação aguda por Audicarb, tá? O chumbinho, eu acho que teve alguém que perguntou aqui, tem sua venda proscrita, ele é proibido. Só que se você for em qualquer banca de camelô no Rio de Janeiro, você compra o chumbinho, né? É fácil de você encontrar, tá? E aí você como perito de local de crime, né, a gente sabe disso, você precisa ter convicção daquilo que aconteceu, né? Então, o simples fato da pessoa ter ali os sinais mais evidentes de uma intoxicação não vão ser suficiente para você garantir, olha, foi ali uma intoxicação aguda por Audicarb. Aí você precisa da toxicologia forense, né? E eu sempre tive o hábito, né? Nesses casos, eu fazia questão de acompanhar a necrópsia, né? E orientar o médico legista, olha, a cena do crime que eu encontrei foi essa, e acho que a gente podia investigar, né, junto com ele, lógico, respeitando os limites de atuação de cada um, né? Porque o médico legista também precisa do teu input de local de crime muitas vezes, porque ele precisa saber o que aconteceu e até direcionar os exames complementares que ele pede. E aí, no caso do Audicarb, né, o que é feito é você analisar o conteúdo estomacal, tá? E aí você vai fazer a pesquisa pela presença do Audicarb no conteúdo estomacal, nas vísceras, sangue e urina, tá? Então, para casos de suicídio, onde você precisa concluir, olha, morte natural, é homicídio ou suicídio, né? A perícia de local te dá um indicativo, mas você vai precisar da toxicologia forense para você concluir, né, que aquilo ali é realmente um suicídio. Eu Tem tenho um até um caso... nome que a gente dá, né, Fábio, o pessoal saber, que a gente chama muitas vezes o lado de laudo de morte suspeita. Quando Morte suspeita. a gente tem esse diagnóstico diferencial, não está claro ali para a gente tratar de um suicídio ou de um homicídio, né? Exatamente. Por exemplo, eu de praxe, né, o que eu fazia, né, quando eu tinha fortes indícios ali de uso de Audicarb, eu ia acompanhar a necrópsia, tá? Muitas vezes, né, os grânulos de chumbinho eles não eram nem absorvidos. Então, quando se extraía o conteúdo do estômago, você conseguia ver aqueles grânulos ali que não foram nem absorvidos, né? Ele é tão violento que a reação é tão rápida que aqueles grânulos não são nem absorvidos. Então, você consegue, no próprio conteúdo estomacal, ver ali que são grânulos de chumbinho, de Audicarb. Já fica mais simples de fazer essa necrópsia, né? Mas assim, o exame toxicológico, ele vai ser o fiel da balança para você concluir que efetivamente foi um uso de substância tóxica, né? Teve um outro caso que eu participei na área da 28DP, acho que é Campinho. Eu era da perícia da Barra, não tinha nem perícia de homicídio ainda. Esse caso foi muito interessante, Lameirão. Eu fui chamado para morte sem assistência.
morte sem assistência, né? Só um parênteses aqui, Fábio, só para o pessoal ir conhecendo a história. Antigamente, há uns anos atrás, até antes de eu entrar, pessoal, os homicídios não eram feitos por peritos lotados na divisão de homicídio, e sim próprios peritos dos postos, né, faziam todas as perícias e também auxiliavam a divisão de homicídio, né, Fábio, lá no início. Exatamente, exatamente. Eu era lotado no ICCE Barra, né, que fazia tudo. Eu fazia acidente de trânsito, eu fazia os homicídios, né, assim, aquele início da guerra entre as milícias ali. Nossa, dava trabalho pra caramba na Barra, muito homicídio, mas fazia acidente de trânsito, fazia a morte morte suspeita, morte sem assistência, né? Sim. Assim, existia até uma questão complicada, né? E existe até hoje, né? A verificação de óbito, ela é uma prerrogativa do município, né? Os municípios precisam ter o SVO, Serviço de Verificação de Óbito. Só que a gente vê na prática que os municípios eles não se preparam para fazer isso. E aí eles acabam usando do aparato policial para fazer a verificação de óbito. O que muitas vezes acaba trazendo, né, luz a casos que passariam desapercebidos. Esse caso foi um deles, né? Eu fui chamado para a perícia de morte sem assistência no Campinho, né? E aí, chegando no local, era uma cena assim, de filme, cara. Era um centro de religião afro, eu não lembro exatamente agora, não sou especialista em religião afro, se era o Banda, que Banda, eu não sei, mas era um centro de religião afro que foi montado na casa desse indivíduo, tá? Tinham casas no mesmo terreno, e aí entrando nesses centros populares, né, os vizinhos já começam a falar um monte de coisa. Não, ele faz magia negra, ele é isso, ele é aquilo. Aí eu entrei nesse centro, né? A primeira coisa que eu encontrei assim era um altar, e aí tinha uma figura lá de alguma entidade, que eu não me lembro agora, com uma ponta de faca. Quando eu peguei a ponta da faca, vários nomes assim, né? Escritos na ponta da faca daquela entidade. Aí fui lendo os nomes, eram todos os vizinhos que estavam em volta, né? Os vizinhos estavam todos com o nome na ponta da faca lá do Pai de Santo. E aí qual foi a história? Esse rapaz, ele estava com a mãe morta dentro de casa há mais de 5 dias. E assim, ele mesmo ele se denunciou, quando eu cheguei no local e comecei a conversar para entender o que tinha acontecido, já ficou muito claro para mim que tinha alguma coisa esquisita, né? Porque ele não falava coisa com coisa. Ele colocou a mãe, que já estava, depois de 5 dias, né, no calor de Campinho, você imagina como é que já não estava o cadáver, né? Já estava em condições não muito favoráveis. Estava numa posição arrumada, né? Ele tinha maquiado a mãe, uma coisa muito estranha. E aí, bom, eu tirei ele da casa e comecei a fazer meu trabalho e não tinha ferimento de natureza violenta nenhuma. Mas assim, estava claro, estava evidente que tinha alguma coisa de estranha ali, né? Sim. E aí eu falei, bom, a necrópsia, ela vai dizer qual foi a causa da morte, eu vou ter que acompanhar essa necrópsia porque esse caso aqui não tá fechando. E aí comecei a fazer a varredura na casa, né? Quando eu cheguei na pia da cozinha, me chamou a atenção vários potes de sorvete, né? Potes já com sorvete derretido. E aí eu resolvi pegar uma colher e comecei a mexer naquele resto de sorvete que tinha em vários potes. Cara, quando eu comecei a mexer, começaram a aparecer uns comprimidos nos sorvetes, né? Aí eu falei, bom, cara, isso aqui já vai direto para a química para a gente ver que comprimidos são esses. Só que assim, não foi nem o próprio local ali, ele te deu todos os elementos, né? O crime ali, o local de crime, ele fala muito para você, o corpo, a Perfeito. cena, todo o ambiente, né? E eu consegui isolar todo o local, estava só eu e o meu ajudante, e aí começamos a revirar a casa de cabeça para baixo. E aí eu fui buscar na lixeira dele, né, lá de fora da casa. Cara, quando eu abri a lixeira, tinham caixas e caixas de teofilina.
né, que é medicamento usado muito por asmático, mas tinham muitas caixas. Eu contei acho que umas 40 caixas. Né? Que E isso. a teofilina em doses tóxicas, ela causa uma instabilidade cardíaca que pode levar à morte. Né? Ela causa arritmia, causa a queda de pressão arterial. Né? Então, eu tinha ali na minha frente um típico caso de homicídio, né, causado por uma intoxicação dolosa, né, através de um medicamento que, em tese, é um medicamento que não mataria, né? Que não mataria. E aí fechamos o caso no mesmo dia. Liguei para a delegacia, ó, vem que é flagrante. Né? Ele estava com o corpo da mãe há 5 dias em casa, e aí fechamos o caso também no mesmo dia. Prisão em flagrante, o corpo foi para o ML e depois a gente fechou tudo. Inclusive, eu fui chamado para depor em juízo sobre esse caso, porque assim, a gente conseguiu, numa perícia, fechar todo o caso. Né? Foi bem interessante. Isso mostra o que a gente estava conversando nisso, né? A importância da perícia junto com a equipe de investigação, né? Ela muitas vezes dá um norte inicial aí que faz com que o caso seja resolvido num dia, como foi esse caso, né? Exatamente, exatamente. É fundamental, né? E assim, aquilo que a gente vê em filme, ele é muito verdade. As primeiras horas são as mais importantes, porque não dá tempo do agente, né, inventar uma história. Ali ele ficou 5 dias, mas quando a gente chegou, né, era como se a gente estivesse descobrindo naquele momento. E todos os elementos estavam ali para a gente, né? Então, foi bem interessante. Fizeram uma pergunta aí sobre casos com cabelo. Eu vou trazer um caso que eu participei, que não foi na perícia criminal. Eu fui convidado como assistente técnico pelo Dr. Roger Ancelotti, num caso que teve repercussão à na imprensa. É o caso da menina Jéssica. Esse caso foi bem interessante, eu não sei se vocês se lembram. A Jéssica era uma menina jovem, eu não lembro se ela era menor de idade ou maior de idade, mas enfim, bem jovem, foi fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Tá? Menina sem problemas, sem vícios, e começou a trabalhar como babá na casa de um americano, de uma família americana. Tá? Até então, nenhum problema, ela continuava estudando, se não me engano, era numa cidade próxima de Nova York, mantinha uma boa relação com os pais aqui no Brasil. Um belo dia, ela aparece enforcada dentro do guarda-roupas. Né? E a polícia rapidamente conclui, polícia local, rapidamente conclui por suicídio. Né? E a família, obviamente, indignada, porque a menina nunca tinha manifestado nenhum sinal de depressão. Ela muito pelo contrário, ela tinha manifestado para uma amiga que estava sofrendo assédio do empregador dela lá nos Estados Unidos. Tá? E a família, enfim, recebeu o corpo aqui no Brasil como suicídio. O corpo foi sepultado no cemitério do Caju, mas a família ela não se conformava com essa versão de suicídio. E, ao que parece, o empregador dela tinha relações próximas com a polícia local. E muitas coisas estranhas aconteceram. O computador dela sumiu, não tiveram acesso ao celular dela, enfim, todos aqueles elementos que a gente começa a ver, olha, esse caso aqui está estranho. E aí eu fui procurado pelos pais e pelo perito legista assistente e resolvi encarar esse desafio. Na época, eu já tinha o meu laboratório contra a prova e a gente já fazia algumas análises particulares, forenses, né? Porque são muito interessantes. Né? Você trabalhar na investigação é fascinante. Topei o desafio, fizemos a exumação do corpo da menina Jéssica, o Caju, e aí fizemos a análise de cabelo.
ela já tinha mais de um ano de morta, mas mesmo assim a gente conseguiu coletar as vísceras, né? Coletamos rim, coração, fígado e cabelo, tá? E aí fizemos uma análise investigativa e, para nossa surpresa, a gente encontrou tanto no cabelo, tanto no fígado, quanto nos rins, quantidades absurdas de doxilamina. Doxilamina é um antihistamínico que, na dose que ela apresentava, depois de um ano de morte, a concentração que a gente encontrou era tão grande no cabelo, encontramos no fígado, nos rins, ela tinha um poder sedativo maior que uma dose cavalar de fenobarbital, por exemplo. Uma concentração muito grande. E isso deu elementos para que a família conseguisse, através do Itamaraty, a reabertura do caso nos Estados Unidos. Eu não sei qual foi o desfecho do caso, um caso assim muito desgastante, porque eu lidei muito com os pais da menina e assim eles foram destroçados pela morte da filha. Mas assim a gente conseguiu concluir que provavelmente aquela menina ela foi sedada e simularam um suicídio com ela sedada. Na verdade, a questão do enforcamento, suco equimótico, tudo bateu, né? Então, simularam realmente como se ela tivesse pendurado e realmente ela foi enforcamento, né? Foi e não foi enforcamento, o que significa que muita gente às vezes não entende que nem todo enforcamento é um suicídio, né? Exatamente. Eu já peguei alguns casos em que tentaram simular o suicídio, né? E assim, um desses casos foi inclusive na favela do Caramujo. A autora do crime, ela esqueceu que o enforcamento ela deixa o sulco equimótico. Então, eu tinha o sulco equimótico oblíquo característico e descontínuo do enforcamento, mas o outro sulco ficou, que é o sulco transverso e contínuo. Sim. E aí, assim, estava saltando aos olhos, enfim. Aí, quando a gente Não, esse aí realmente, esse dos Estados Unidos realmente foi uma parada extremamente bem feita, né? Digamos assim. Foi uma parada que... E aí só a toxicologia foi capaz de dar o subsídio para a gente chegar, olha, o suicídio nessas condições, ela não teria condição, né, de fazer o que ela fez. E assim, não foi um simples suicídio, foi um suicídio dentro do armário, assim, uma coisa complexa para ser feita, né? Não daria... Você conseguiu ter acesso ao material do local ou não? Então, eu tive acesso à parte da investigação da polícia americana. Mas, assim, o material que veio para mim foi muito pobre, né? Eu não sei se propositalmente, porque, enfim, houve uma tentativa ali de acobertar alguma coisa, ou se porque a polícia local concluiu como suicídio e não levou adiante a investigação, entendeu? Então, esse é um caso. Fiz mais uns 2 casos, por exemplo, com análise de cabelo, em que havia ali uma suspeita de overdose por cocaína e a gente não tinha mais vísceras em condição para análise. E a gente conseguiu constatar a presença de cocaína no cabelo, né, em concentrações muito altas, e aí assim, deu subsídio para dizer, olha, a pessoa, quando viva, era usuária de cocaína, e aí você começa a fechar o quebra-cabeça e consegue concluir aí que no caso, assim, um corpo já em adiantado estado de decomposição, ainda falando para a gente o que aconteceu com ele, né? E a toxicologia, ela permite isso, né? Acho que o pessoal tá assistindo a live aí. Com certeza muita gente já está com um olhar diferente, hein, Fábio, para a toxicologia, a importância dessa área dentro da perícia criminal.
Inclusive, pessoal, para vocês não se confundirem, que isso é uma coisa que eu sei que tem no Rio de Janeiro e muitos estados, pelo menos todos que eu vi até agora, não é assim. Aqui no Rio de Janeiro, o toxicologista é um concurso separado, né, dentro de perito legista, se você for trabalhar efetivamente, né, Isso, com isso. toxicologia forense. Então, olha só, quem é farmacêutico, pessoal, tem duas chances de concurso, tá? Perito criminal e perito legista toxicologista. A maioria dos lugares não é assim. É apenas um único concurso e dentro da própria perícia criminal você pode migrar para toxicologia forense. Então, quem quiser trabalhar efetivamente com toxicologia forense na Polícia Civil do Rio de Janeiro tem que fazer concurso para perito legista na área de farmacêutico. Exato. Eu acho que o último concurso estava admitindo biomédico também, além de farmacêutico, mas eu não me recordo. Eu não me recordo. Ou bioquímico. Acho que é bioquímico, eu Bioquímico, acho. né? Isso. Exatamente. Então, e aí, um ponto que eu Biologia tinha. não, pessoal. Biologia só para perito criminal, tá? Não sei como é que é essa divisão em outros estados, né? Mas assim, o que é importante, que eu estou vendo algumas perguntas sobre algumas outras carreiras. Por que a toxicologia ela não vai admitir qualquer carreira? Porque você precisa de uma base em química analítica, em toxicologia, em farmacologia, maior do que o comum, né? Você precisa entender, por exemplo, como que uma substância atua no organismo, como que ela vai produzir os seus efeitos fisiológicos e causar a morte. E depois, quando você joga isso para a bancada, você vai precisar entender de como você vai extrair a tua substância-alvo da matriz biológica. Você vai ter diferentes métodos de extração, dependendo da matriz. Como é que você vai fazer a separação daquela matriz, né? Porque, por exemplo, quando você pega um fígado, né, ou o próprio sangue, né, é uma matriz complexa, né? Tem um monte de coisa ali. Você precisa fazer o clean-up daquela amostra para deixar lá no final o que te interessa, né? Que é aquela substância exógena que foi ingerida. E depois você fazer a metodologia de análise adequada para você poder identificar de forma inequívoca aquela substância, né? E assim, quando eu entrei, né, eu cheguei a visitar a toxicologia. O Rio de Janeiro usava metodologias arcaicas, né, como cromatografia em camada delgada, que é uma metodologia que tem ali a sua aplicabilidade, mas para casos que a gente trabalha de crimes contra a vida, eu não vejo como admitir mais, né? E aí, felizmente, eu vi a transformação da toxicologia depois do PAN do Rio de Janeiro. Acho que o Estado recebeu bastante equipamento, né? E a gente passou a contar com os espectrômetros de massa, né? E hoje, para você fazer uma análise toxicológica, sem falar em espectrometria de massas, é algo que é impossível. O que é o espectrômetro de massa, para quem não conhece, né? São máquinas similares, que têm a mesma técnica das máquinas que são empregadas no exame antidoping do esporte. O que essas máquinas fazem? Elas conseguem identificar de forma inequívoca as substâncias orgânicas, né? E todos os venenos, a maioria dos venenos, né? Eles são substâncias orgânicas. Eu tenho venenos inorgânicos, né? Como o cianeto é inorgânico, né? O chumbo é inorgânico, mas a absoluta maioria das substâncias que podem causar morte, elas são orgânicas. E aí você consegue identificar de forma inequívoca através da espectrometria de massas, né? Então, hoje, metodologia padrão ouro para você identificar de forma inequívoca essa substância. E aí já fica a dica, né? Quem quer estudar para essa área, para concurso, tem que saber muito de cromatografia, muito de espectrometria de massas, muito de absorção atômica, para a gente poder analisar metais, né? Métodos analíticos. O que você souber vai ser útil para o teu concurso. Com certeza um concurso vai ter que abordar de forma extensiva
o que é a espectrometria de massas, padrão de fragmentação, métodos de purificação de amostras, o cleanup, né, e por aí vai. O Fernando está perguntando sobre agrotóxicos. Agrotóxicos é a dificuldade da gente pegar... Assim, a gente tem casos, mas muito mais por intoxicação ocupacional, né? Envolvendo os crimes, né? É mais difícil a pessoa ir atrás de um agrotóxico, né? Ela consegue, por exemplo, um pesticida, como aldicarbo é um pesticida. Então, ela consegue com mais facilidade, né? Você pegar aí malation, paration, é mais difícil você achar isso comumente, e a pessoa que está intencionada, tem a intenção ali de cometer um crime, ela vai buscar algo mais fácil na hora de cometer aquele crime ali. Pessoal, era para a gente ter uma live aqui de toxicologia, mas estamos tendo uma mini aula. Parabéns aí, Fábio, está esclarecendo bastante coisa para o pessoal aí. Teve uma Maravilha. pergunta antes aqui, que é um pouquinho fora, mas só para a gente tirar essa dúvida. O pessoal acha que tem termo errado aqui. Não é que não pode biólogo entrar. Biólogo pode para perito criminal, tá? O que a gente está querendo dizer é que o farmacêutico no Rio de Janeiro pode fazer 2 concursos, para perito criminal e para perito legista. É a única formação que permite 2 concursos diferentes, né, específicos no Rio de Janeiro. Já conversei com outros colegas de fora, não fiquei sabendo, tá? Que se tem outro lugar que é assim, então o cara só faz concurso para perito criminal. E a outra me pergunta também sobre a idade máxima para ser perito é a idade máxima de aposentadoria, tá? Que é a aposentadoria obrigatória, que é 75 anos. Se você ficar 75, você é obrigado a se aposentar. Então você tem que entrar no concurso e começar a trabalhar antes dos 75 anos. Não tem uma idade mínima de fato, né? Maravilha. Fábio, vamos aproveitar aqui, expandir um pouquinho desse universo da toxicologia, que a gente já está quase no final, né? Tem mais 15 minutinhos, que eu acredito que seja o interesse de muita gente aqui, que é a respeito da toxicologia, dos exames toxicológicos, agora fora da área forense, mas dentro das carreiras policiais para concurso. Fala um pouquinho para a gente aí. Então, rapaz, isso é muito interessante, né? Eu vivenciei muito isso, porque eu já estava trabalhando na área de toxicologia quando começaram a aparecer os concursos que estavam demandando exames toxicológicos para o ingresso, né? Se não me engano, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, se não é a pioneira, é uma das pioneiras a exigir. Eu sei que eles exigem há mais de 10 anos esse exame, 10 ou 15 anos, né? E assim, é muito razoável a gente exigir de um indivíduo que pretende ser policial que ele tenha uma conduta que seja de acordo com a função que ele vai exercer, né? Na minha cabeça, é inadmissível que a pessoa que é policial, que vai ter acesso a drogas de abuso, que ela vai apreender drogas de abuso, ela seja usuária da droga de abuso que ela apreenda, né? É a raposa tomando conta do galinheiro. Isso, na minha cabeça, uso de drogas e função policial, para mim, são coisas incompatíveis. E aí, hoje, a maior parte dos concursos da área policial, elas demandam no seu ingresso o exame toxicológico de larga janela de detecção. O que esse exame pretende ver? Ele pretende ver o uso de drogas num período anterior à data da coleta. E a matriz biológica que a gente usa para fazer esse exame é o cabelo, a queratina. Porque o cabelo, ele guarda uma memória do que a pessoa usou, consumiu em um período que pode chegar a 1 ano, né? Como é que funciona isso, né? A pessoa que faz o uso de entorpecente, né? Vamos botar o exemplo, cocaína. O indivíduo que é usuário de cocaína, quando ele faz o uso da cocaína, seja ela fumada, inalada ou injetada, a cocaína ela vai entrar na circulação sanguínea, vai ganhar circulação sistêmica e vai se dissipar, né? Vai ser distribuída pelos órgãos, inclusive pelo folículo piloso em formação. Então, o cabelo que está sendo formado, ele vai recebendo o aporte de sangue contendo a cocaína. E quando o fio de cabelo vai sendo formado, a cocaína vai ficando aprisionada dentro do fio de cabelo. E o cabelo confere uma matriz
né, extremamente protetiva para droga de abuso ali aprisionada. Então, não há como o indivíduo, por exemplo, fazer escova, tintura, fazer tratamento no cabelo, passar vinagre, como eu já vi, ele não consegue retirar a droga que foi ali incorporada. E a gente tem uma relação de 1 centímetro de cabelo, do couro cabeludo, para 1 mês. Então, se eu pego um fio de cabelo, Lameirão, de 6 centímetros, eu consigo dizer se a pessoa usou cocaína 6 meses atrás. Né? E isso é bem interessante, porque é a única forma que eu consigo de fazer um exame que a pessoa não vai conseguir se preparar para burlar aquele exame. A única forma que ela vai fazer é se ela simplesmente não tiver cabelo. Mas aí, se não tiver cabelo, como é que você vai fazer o exame, né? Exame de sangue, eu preciso ter sangue. Exame de cabelo, eu preciso ter cabelo. Mas aí vão me perguntar, não, mas tem pessoas que têm doenças que não têm crescimento, alopecia universal. Pessoas que fazem quimioterapia, mas aí a gente usa unha, a queratina da unha, que é bem interessante também. A unha, ela cresce nesse sentido e ela vai se espessando nesse sentido. Então, assim como no cabelo, a cocaína, por exemplo, qualquer outra droga de abuso que vai ser utilizada, ela vai ser incorporada na unha. E aí você consegue detectar se o indivíduo usou cocaína ou não. Nos concursos, nos certames de carreiras policiais e militares que exigem o toxicológico, o exame toxicológico positivo é eliminatório, com exceção de substâncias previstas em edital que possam ser justificadas, o uso justificado por prescrição médica. Tá? Mas a absoluta maioria dos exames que a gente faz aqui no nosso laboratório contra a prova, a gente detecta, o carro-chefe é a cocaína. É a droga mais Ontem teve a prova da. Anteontem, a prova da. Anteontem, na verdade, né? A prova da PRF, né? E a PRF é um certame que pede, Fábio, esse exame? Pede. PRF exige exame toxicológico, Polícia Federal, Brigada Militar do Rio Grande do Sul, Polícia Militar do Rio, Minas Gerais. A Polícia Civil do Rio, eu não sei por que ainda não está pedindo, não sei se esse edital agora vai pedir. E eu vou mais além. Eu acho que a pessoa tem que fazer o exame toxicológico na admissão e as polícias precisam urgentemente pensar em fazer programas de prevenção de uso de drogas dentro dos seus policiais ativos. Porque eu não posso, por exemplo, ser abordado na rua por um policial que está sob influência de cocaína. Esse policial não pode estar portando um fuzil, entrando dentro de uma comunidade, sabe-se lá, fazendo o quê? Né? E acho que a gente precisa evoluir esse debate para a criação de programas dentro das polícias, primeiro, para identificar usuários, e se a gente identificar esses usuários como dependentes químicos, que sejam tratados. Né? Enfim, as polícias têm seus hospitais, seu corpo médico, e, enfim, acho que isso a gente tem que evoluir. Uma pergunta interessante aqui do Wagner, meu amigo Wagner, corredor. Wagner, o pelo, ele, ao contrário do cabelo, o pelo não cresce, né? Ele se renova, né? O pelo corporal, né? Então, é muito comum. Se o cabelo não tiver o comprimento suficiente para a janela de detecção do certame, a gente parte para a coleta de pelos do braço, da perna. E aí a conta é um pouco diferente, né? Essa janela pode chegar a 1 ano, porque o pelo corporal ele se renova, ele não cresce. Então eu consigo ter uma janela, inclusive, de 1 ano, e a gente tem muitos casos, né, que o indivíduo ele para de usar por 3 meses, porque o concurso pede 3 meses, aí a gente coleta o pelo da perna dele, dá positivo, mas o corpo humano não é uma máquina cartesiana, né? Cada indivíduo vai responder de uma maneira. E uma outra pergunta que eu recebo bastante aqui no laboratório, como é que eu faço para passar no exame toxicológico? A minha resposta é uma só: não use drogas, amigo. Se você quer ser policial e tem que fazer o exame toxicológico, não use. Para de usar, cara. Oportunidade que a vida está te dando para você, de repente, largar um vício que só vai te levar para o buraco. Né? A carreira policial e droga de abuso, em geral, não vai acabar bem. Não vai acabar bem. Né?
E assim, é engraçadíssimo. Como é que eu faço para burlar o exame? Como é que eu faço para ter um exame negativo? Não usa, amigo. Não for maconha, não cheira pó, entendeu? E na minha visão, é incompatível a carreira policial com o uso de drogas de abuso. Isso nunca acaba bem. Vamos até aproveitar aqui, Fábio. O pessoal já tem até aumentou um pouquinho o número de pessoas na live. Vai querer falar do sorteio? Então, vamos lá. Vai ter Vamos muita lá. gente, ó. Quem fez concurso da PRF, vai fazer o da PF que está saindo em breve também aí. Presta atenção agora nesse recado do Fábio aí. Então, galera, eu vou, como tem os seguidores do Lameirão, a galera tá cepando aí, papirando para o concurso. A gente vai sortear no meu perfil um exame toxicológico de larga janela de detecção. Eu vou postar assim que acabar a live. Vou postar lá as instruções, quando é que vai ser o sorteio, e a gente vai sortear um exame toxicológico que pode ser utilizado em toda a rede credenciada do Contraprova. São mais de 1.500 postos de coleta no Brasil inteiro. Então, independente do teu concurso, segue lá o nosso perfil do Contraprova, o meu perfil, do Zeu Científico, do Lameirão. Eu vou botar todas as instruções lá. E aí o ganhador vai ter um voucher para fazer o exame toxicológico na faixa 0800. Perfeito. Aí, ó. Pessoal concurseiro aí, tem muita gente que faz umas dívidas aí para viajar, fazer prova, né? Eu conheço vários concurseiros que já entram na polícia, infelizmente, com bastante dívida. Qualquer economia, né? Com Já faz bem, né, certeza, com Fábio? Então certeza. aproveita aí. Você com certeza deve ter gente aqui que vai fazer a prova da PF, que já fez a prova da PRF agora. E quem sabe, né, até a prova da Civil for pedir também, né, já é uma possibilidade, né? A gente não sabe, Sim, já pode utilizar também. Não é isso? exatamente. Fábio, é o seguinte, deixa eu ver aqui, ó. Vamos para. Vamos fazer uma consideração final aqui para a gente fechar, né? Depois de foi uma live com certeza muito proveitosa, com muita gente aí. Foi mais do que uma live, foi uma mini aula de toxicologia, deve deixado bastante gente interessada. Quais as suas considerações finais, o seu recado aí para o pessoal? Manda Então, ver. galera, para quem está almejando o concurso na área policial, eu digo que apesar de todas as dificuldades, é um trabalho fascinante, né? Eu sou apaixonado pela perícia criminal. A gente ter a possibilidade de desvendar crimes, mesmo com toda a dificuldade que a gente tem, especialmente no Rio de Janeiro, que é assim uma situação sui generis, né? A gente viu semana passada aí o que a gente vivenciou no Jacarezinho, mas vale muito a pena. Então, não desistam do sonho de vocês. Se vocês estão imbuídos desse objetivo, cai para dentro. Só depende de vocês. Vocês vão... Assim, concurso público, você compete contra você. A verdade é essa, né? Então, cai para dentro. Se o concurso toxicológico for exigir o toxicológico, obviamente não use drogas. E se você quer ser policial, cara, não é compatível. Se você não quer largar a droga, de repente vai fazer outra coisa, cara. Mas na polícia você não vai se dar bem, entendeu? E se for fazer o toxicológico, cara, laboratório Contraprova, eu sou o diretor executivo da empresa, sou um dos fundadores. A gente é especializado nesse tipo de exame para concurso e só procurar a gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vai ser um prazer estar ajudando essa turma concurseira aí. Então, pessoal, é isso. Obrigado pela presença. Para quem perguntou, a live vai ficar salva, tá? Salva inicialmente no meu perfil, vai estar no perfil do Fábio também. Vou botar também no meu YouTube, para quem quiser ver lá na telona, né? De repente, não sei, vai botar no YouTube também da Contraprova, Fábio? Aí vocês vão ver. Eu acho que sim, a gente deve fazer alguns recortes aí, né? Porque senão fica muito longo, mas a gente deve botar sim. Tá. Mas de qualquer maneira, no meu perfil, no perfil do Fábio, tá certo que vai ter, tá? E no meu YouTube também vou colocar. Fábio, muito obrigado. Com certeza superou a expectativa de todo mundo, né? Eu vi aí que tem um monte de perguntas, gente. Assim, bota lá no meu perfil, que eu vou ter o maior prazer em responder, porque a gente está aqui no limite do tempo, né? O Lameirão tem que dar o spoiler aí. Ainda. Olha o spoiler, pessoal. Em agosto vai ter a segunda semana padrão Zeus.
Estamos programando aí, vamos lançar em breve aí as inscrições, inscrição gratuita, tá? E um dos dias vai ser dedicado a casos de repercussão. E o Fábio vai estar junto comigo lá falando sobre o caso, né, do pastor Anderson da Flor de Lis, marido da Flor de Lis, ex-marido no caso, porque o Fábio participou da reprodução simulada desse caso, né? E a gente vai ter uma conversa para o Fábio passar bastante detalhes. Não percam em agosto, na segunda semana para Dom Zeus, fiquem atentos, que a gente tem bastante coisa para falar nesse dia, né? Isso aí, vai ser um prazer falar sobre esse caso. Com certeza, se não foi a reprodução simulada mais complexa da história da Polícia Civil, foi uma das mais complexas. Eu conduzi os trabalhos junto com os meus colegas e com a equipe da DH na época. A gente vai ter aí muita coisa para falar do caso. O que a gente puder falar, obviamente. Com certeza, né? Nem tudo, mas vai ter bastante coisa para falar, com certeza. Isso aí. Beleza, valeu, galera. Então, obrigado pela presença de todo mundo aí. As dúvidas, vocês podem colocar lá no meu perfil, que eu vou ter o maior prazer em responder. Tá? E tamo junto, galera. Valeu, Fábio. Valeu, pessoal. Valeu, Tamo Lameirão. junto. Um abraço. Valeu.